Já viu uma baleia saltar fora d'água? É uma cena de tirar o fôlego. Essas criaturas majestosas, algumas maiores que um ônibus escolar, explodem para fora da superfície da água. Elas parecem desafiar a gravidade com todo aquele tamanho impressionante. Mas olha, o verdadeiro espetáculo acontece quando elas mergulham. As baleias conseguem descer a profundidades incríveis, lugares com uma pressão tão imensa que esmagaria um ser humano. As cachalotes, por exemplo, podem mergulhar a mais de 3.000 pés de profundidade. Como elas conseguem isso? Que segredos seus corpos guardam que as permitem navegar por ambientes tão extremos? Agora imagine segurar a respiração e mergulhar em uma piscina. Dá aquela sensação de aperto no peito, né? Agora pense em continuar descendo, mais e mais fundo, com o peso da água aumentando ao seu redor. Essa pressão que você sente é o peso da coluna de água acima empurrando para baixo. Quanto mais fundo você vai, mais intensa ela se torna. A cada 33 pés de profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera, o equivalente à pressão do ar que sentimos ao nível do mar. As baleias enfrentam essa mudança de pressão em uma escala colossal. Então, como elas sobrevivem a essas profundidades esmagadoras? A resposta está em suas adaptações notáveis, refinadas ao longo de milhões de anos de evolução. Nossos corpos, projetados para viver em terra firme, não foram feitos para suportar a pressão das profundezas do oceano. Nossos pulmões, cheios de ar, entrariam em colapso sob esse peso imenso. Nossos ossos, acostumados à flutuação do ar, iriam ranger e se esforçar. Nossos tecidos, que dependem de um fornecimento constante de oxigênio, implorariam por alívio. As baleias, por outro lado, possuem um conjunto de adaptações fisiológicas que lhes permite prosperar nesse ambiente desafiador. Seus pulmões são colapsáveis, capazes de se comprimir e expandir conforme a pressão muda. Isso evita danos e ainda ajuda a conservar oxigênio. Suas caixas torácicas são flexíveis, acomodando a compressão sem se quebrar. O sangue e os músculos contêm altos níveis de mioglobina, uma proteína que armazena oxigênio, permitindo que fiquem submersas por longos períodos. As baleias são mestres na adaptação à pressão, seus corpos são verdadeiros testemunhos do poder da seleção natural. Mas, mesmo com toda essa fisiologia incrível, os mergulhos profundos apresentam outro desafio, um que nem mesmo elas conseguem evitar por completo. Mergulhadores, ao se aventurarem nas profundezas, conhecem bem os riscos da doença descompressiva, também conhecida como The Bends. Quando um mergulhador desce, a pressão crescente faz com que gases, principalmente o nitrogênio, se dissolvam na corrente sanguínea. Se ele subir rápido demais, o nitrogênio dissolvido forma bolhas nos tecidos e no sangue, como quando abrimos uma bebida gaseificada. Essas bolhas podem causar dores intensas, dores nas articulações, paralisia e até a morte. Será que as baleias, com seus mergulhos profundos, sofrem do mesmo mal? Os cientistas acreditam que sim, mas em menor grau. Embora as baleias tenham adaptações incríveis para lidar com os efeitos da pressão, elas não estão totalmente imunes ao Bends. Seu tamanho gigantesco e a eficiência no armazenamento de oxigênio ajudam bastante, mas há indícios de que possam, sim, sofrer algum nível de estresse descompressivo. As pesquisas continuam para entender melhor como as baleias enfrentam esse desafio fisiológico. E para desvendar os mistérios da pressão e de como os gases se comportam sob sua influência, a gente recorre a uma lei fundamental da química, a Lei de Henry. Então, vamos lá. A Lei de Henry, de forma bem simples, diz que a quantidade de gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás acima desse líquido. Imagine, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Quando ela está lacrada, o gás carbônico acima do líquido está sob alta pressão, forçando uma grande quantidade de gás a se dissolver na bebida. Agora,
Quando você abre a garrafa, essa pressão é liberada e o gás dissolvido escapa, formando aquelas bolhas características. E olha só, esse mesmo princípio se aplica a mergulhadores e baleias. À medida que eles descem, a pressão crescente faz com que mais nitrogênio se dissolva no sangue e nos tecidos. Quando sobem, a pressão diminui e o nitrogênio dissolvido sai da solução, podendo formar bolhas se a subida for muito rápida. A lei de Henry nos ajuda a entender esse equilíbrio delicado entre pressão e gases dissolvidos nos organismos vivos, destacando os desafios e adaptações necessários para viver em ambientes extremos. O grande nome por trás dessa lei fundamental foi William Henry, um químico inglês nascido em Manchester, lá em 1774. Henry era um cientista dedicado, que conduziu experimentos minuciosos sobre a solubilidade dos gases em líquidos. Os resultados, publicados em 1803, revolucionaram a nossa compreensão sobre o comportamento dos gases sob pressão. A lei de Henry, que virou uma pedra angular da físico-química, vai muito além do mergulho e da biologia marinha. Ela é essencial para entender a carbonatação, a respiração e até o comportamento dos gases em atmosferas planetárias. O legado de Henry, entrelaçado com o pensamento científico, continua inspirando e orientando nossa exploração do mundo natural. E olha só, a lei de Henry não está confinada a livros didáticos ou laboratórios. Ela é um princípio fundamental que se manifesta no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. Lembra daquela garrafa de refrigerante? Pois é, isso é a lei de Henry em ação. O gás da sua bebida favorita é um exemplo delicioso de como a pressão influencia a solubilidade dos gases. Quando o refrigerante é engarrafado, o gás carbônico é forçado para dentro do líquido sob alta pressão, criando uma solução supersaturada. E aí, quando você abre a latinha ou gira a tampa, a pressão é liberada e o excesso de gás carbônico escapa em forma de bolhas. O mesmo princípio vale para o mergulho com cilindro. Mergulhadores usam equipamentos especiais para respirar ar sob pressão, o que permite que fiquem submersos por mais tempo. Mas esse ar pressurizado também aumenta a quantidade de nitrogênio dissolvido no sangue. Se eles subirem muito rápido, o nitrogênio sai da solução e forma bolhas que podem causar a perigosa síndrome da descompressão. A lei de Henry, por mais simples que pareça, tem implicações profundas para nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Do fundo do oceano até uma simples latinha de refrigerante, a lei de Henry revela essa dança delicada entre pressão e gases dissolvidos. Ela nos ajuda a entender como as baleias, esses gigantes das profundezas, enfrentam a imensa pressão do oceano. Mostra os desafios dos mergulhadores que exploram o reino subaquático e explica o som satisfatório e as bolhas que aparecem quando abrimos nossa bebida gaseificada favorita. A ciência, no fundo, é sobre fazer conexões, sobre descobrir os princípios que regem o nosso universo. A lei de Henry, nascida da observação cuidadosa de um cientista dedicado, nos lembra que até os fenômenos mais comuns podem guardar segredos profundos, esperando para serem descobertos por mentes curiosas. Então, da próxima vez que você vir uma baleia saltando ou abrir um refrigerante borbulhante, aproveite para pensar na ciência por trás disso tudo, nas forças invisíveis que moldam o nosso mundo, de maneiras grandiosas e também sutis, hein?